Minas Gerais ganhou lugar de destaque no ranking dos estados onde a leitura é mais frequente. De acordo com um estudo realizado pela Câmara Mineira do Livro, o índice de leitura em 8 cidades do interior de Minas é quase o dobro da média nacional. Mesmo assim, a leitura ainda é um fator preocupante no país. Como será que anda a relação dos jovens com os livros? Para falar sobre o assunto, ninguém melhor que o presidente da Câmara Mineira do Livro, Zulmar Werneck. O jovem brasileiro tem lido mais do que a geração anterior. Na pesquisa que divulgamos recentemente, 31% das pessoas entrevistadas dizem ler livros juvenis. Isto é um bom índice e bem superior ao que víamos a tempos anteriores. E nós com isso estamos festejando. Eventos literários são muito frequentados por jovens hoje. Deixou de ser um evento simplesmente para os nerds, para as pessoas mais idosas, mas não. Quem frequenta mais os eventos literários hoje em dia são os jovens, porque acham que é um espaço legal, um espaço onde aprende coisas novas e se interessa pelas novas publicações, os novos livros, as novas séries. Isso tudo faz parte do seu mundo. Pois é, nós fizemos uma pesquisa recentemente, a Câmara Mineira do Livro contratou, para entendermos como é o hábito de leitura no interior de Minas Gerais. Para não ter aquela ideia, aquele preconceito de que de fato quem lê, os leitores estão nas capitais. E deu que no interior de Minas Gerais, nas 8 cidades polo, que são uma espécie de pequenas capitais do interior de Minas, o índice foi superior em dobro praticamente ao índice do Brasil. Enquanto que no Brasil, deu a pesquisa publicada pelo IPL, a convite do IPL, deu que os brasileiros lêem 3,6 livros por ano. No interior de Minas, nessa cidade polo, deu que o mineiro brasileiro lê 6,5 livros por ano. Pois é, nós também observamos na pesquisa que fizemos que todas essas cidades que tiveram um excelente desempenho têm festivais literários que fazem o fomento ao livro e à leitura. Festivais literários que fazem o livro ser valorizado, associam a eles a espetáculos, a contação de histórias, a cinemas, a muitas artes. E isso faz com que as pessoas se interessem. Se você encontra uma grande fruição de livro e de leitura, as pessoas ficam curiosas por saber o que está acontecendo e vêm no evento e se deparam com eventos em que há milhares de livros super interessantes, há centenas de assuntos que ela não conhecia, que pode conhecer, há novas publicações de seus autores favoritos, então ela pode se encantar. Mas o que será que essa galera gosta de ler? Gosto de livros de ação, às vezes livros engraçados, que tem história. Eu gosto de ler livro da Cinderela, da Branca de Neve. Eu gosto de ler livros de ação, porque eu acho que isso me dá um pouquinho de interesse. Aí eu gosto de ler bastante para um dia eu puder fazer meus próprios livros, né? Eu procuro livro de autoajuda, análise assim, eu gosto dessas coisas. Eu gosto mais de aventura, contrário dela. Aí eu tô lendo até o Percy Jackson agora. Mas nem todos têm o hábito de ler. Quais seriam os maiores obstáculos para a leitura? A televisão. A televisão me impede de ler. Da preguiça. Eu acho que há muitas redes sociais me atrapalham, no Facebook. Lá no meu bairro tem um centro cultural, às vezes falta livros que interessam, sabe? A nossa cidade, igual que eu tô vendo muito livro interessante. No caso que eu tô vendo As Aventuras de Cass, Feitiça Batalha. É mais suspense, assim. Eu gosto. O escritor Fábio Sombra fala sobre a importância do hábito de leitura durante a juventude e conta um pouquinho também sobre a sua carreira. O hábito de leitura durante a juventude é a formação de tudo, né? Se você não lê quando você é jovem, quando você é criança, isso dificilmente vai mudar quando você é adulto. Então, é onde você planta a semente para nascer a árvore depois. O objetivo ao escrever um livro, para mim, é compartilhar um pouco da minha visão do mundo. Eu gosto muito de escrever livros em formato de cordel, em versos. Eu sou realmente fascinado pela poesia popular.
E eu acho que você contar uma história e, além disso, você ter a preocupação de você encontrar rimas e métrica para aquilo tudo é um desafio muito grande, né? E é incrível, assim, o resultado que eu tenho, isso as crianças adoram. Depois que elas começam a ver que você pode contar uma história de uma maneira rimada, isso abre um outro mundo também e acaba servindo como grande estimulante para a leitura. Em 2012, Fábio lançou um trabalho junto com o escritor Maurício de Souza, autor de uma turminha muito querida, a Turma da Mônica. Em 2012 eu fiz um livro com Maurício de Souza e foi uma experiência fantástica. Primeiro que, assim, desde pequeno eu li os gibis do Maurício, então chega um ponto na sua vida que você tem a oportunidade de trabalhar com ele, isso é uma coisa muito bacana. E foi assim, eu mostrei a ele um pouco do meu trabalho de cordel e ele me fez uma proposta assim, fantástica. Ele falou, olha, você não gostaria de criar uma história em cordel para um dos meus personagens? Eu falei, tudo bem, mas é o meu personagem principal, que é o Chico Bento. E foi aí que surgiu esse livro que está tendo também uma trajetória muito bacana. Uma mensagem para os jovens com relação à leitura é que é o seguinte, isso aí vai te abrir tantas portas e não é aquela coisa que vai te abrir portas te dando trabalho, vai te abrir portas de uma maneira prazerosa. Eu não seria hoje quem eu sou se não fosse a leitura. Então, foi a leitura, foi o tornar-me leitor que me fez escritor. Quando o assunto são os jovens cristãos, será que o índice de leitura aumenta ou diminui? Quem nos fala sobre isso é o diretor da editora Betânia, Carlos Paiva. O jovem cristão, eu diria que ele lê um pouco mais do que a média do brasileiro. Mas não é muito mais, não é muito diferente. O jovem cristão ainda tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito ao hábito da leitura. Os pastores não estimulam os seus jovens a ler, inclusive a Bíblia. Os dados mostram que pelo menos a metade dos pastores ainda não leram a Bíblia toda, estão pastoreando sem ter um conhecimento completo das Escrituras. Então isso obviamente reflete diretamente na vida dos seus ouvintes, e em particular no jovem. A mídia, ela incentiva muito o jovem a consumir coisas que são de consumo rápido. E a gente vê muito pouco incentivo pela mídia para que o jovem invista na literatura. Então, essa é uma das coisas que eu diria. A outra coisa também em relação ao jovem é a supervalorização das coisas relacionadas à estética, como a valorização do corpo. Então, muitos jovens usam o dinheiro que têm para pagar uma academia. Outros usam o dinheiro que têm para comprar roupa. Outros usam o seu dinheiro para comprar perfume, para comprar adereços para o seu enfeite pessoal, mas não destinam recursos para a compra do livro. A outra coisa que concorre contra o livro é a própria tecnologia. A tecnologia hoje ela tem conspirado contra o livro, porque a tecnologia ela fornece ao jovem um conhecimento superficial e rápido de tudo. Um exemplo disso é o famoso Google. Então, se ele tem uma dúvida, ele digita a dúvida no Google e então ele tem logo uma resposta rápida para aquilo que ele precisa. A leitura em si, ela tem o poder de transformar a mente do indivíduo. E nós sabemos que a transformação da mente é um ponto importante para a formação do cristão. E, infelizmente, o nosso jovem hoje, já bem cedo na sua idade, ele já experimentou muita coisa, inclusive o pecado. Já experimentou o pecado nas suas diversas nuances. E ele precisa de mudar
os seus padrões. E a literatura, ela tem esse poder. Não é? Eu costumo dizer que a literatura, a leitura em si, ela toca os nossos 5 sentidos. Então, quando a gente lê algo, a gente viaja, não é? A gente sente emoções, a gente sente cheiro, a gente experimenta toques e, portanto, aquilo que a gente está lendo, ele passa a ter um poder de penetração na nossa vida que vai, então, transformando, causando uma transformação.